Oi pessoal, gente, hoje nós vamos fazer um bolo. Eu vou fazer o bolo, a minha filha vai confeitar e vai fazer o recheio também. Ela só não quer aparecer, porque ela não gosta de aparecer. E também, gente, eu vou fazer uma massinha com leite ninho, que aí tem que colorir para ela fazer umas decorações no bolo também. Vamos para nossa receitinha do bolo. Pessoal, a medida da minha xícara é de 250, tá? Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Eu tenho 3 colheres de sopa de cacau em pó, 50%. Eu tenho 2 colheres de sopa de fermento químico para bolo, não muito cheia, tá, gente? Aqui eu tenho baunilha, que eu quero utilizar um pouco, e tenho 80 ml de óleo, tenho 7 ovos, tenho 400 ml de leite, meu leite tá morninho, tá? Leite integral. E aqui eu tenho 450 gramas de trigo, já tá peneirado. Aí a gente vai começar com os ovos, o açúcar e um pouquinho de baunilha para tirar o cheirinho dos ovos, tá, gente? Para ficar aquele cheirinho. Aí a gente vai bater até ficar em ponto de bico. Gente, eu falei ponto de bico, né? Minha filha disse que eu falei ponto de bico, não tô lembrando não. Mas não é ponto de bico, ele tem que ficar assim, ó, tá vendo? Ó, esse é o ponto dele. Ele fica esbranquiçado, bem fofo, um creme bem fofo. Esse Ele é o faz ponto. montinho. É, e faz os montinhos lá no fundo. Aí a gente vai ligar e vou colocando o óleo, depois o leite, tá? Vou avisando que eu vou ligar e vou colocando aqui de pouquinho. Pessoal, agora a gente não vai bater mais, tá? Vamos misturar agora na mão. Agora a gente vai colocando o trigo, já tá peneirado, tá? Vamos colocando aos poucos. Pessoal, quem tiver um fouet, tá? Dou a dica com um fouet, porque a colher fica umas pelotinhas. Vai ter que mexer muito bem para não ficar pelotinha. Não fica cheio de carocinho na massa. Pessoal, vou colocar o cacau 50%. Vou sempre dar uma peneiradinha nele, tá, gente? E agora a gente vai mexer. Prontinho, pessoal. Agora, por último, a gente vai colocar o fermento químico para bolo, tá? Eu gosto de peneirar tudo, viu, gente? Até o fermento. E agora a gente vai mexer de novo. Pessoal, essa minha forma aqui, ó, eu só coloquei o papel manteiga lá no fundo, tá? Em volta não tem nada. Mas quem não tiver o papel manteiga e for fazer esse bolo, pode estar untando ele com margarina e trigo. Somente no fundo. Nas laterais é só passar uma faquinha em volta quando o bolo estiver assado. Não precisa untar não. Pessoal, eu coloquei no forno, tá? A 180 graus. Aí eu vou deixar aqui uns 45 minutinhos. Aí a gente volta. Pessoal, o nosso bolo já ficou pronto. Gente, ele ficou uma casquinha, mas minha filha vai cortar. E aqui, gente, olha só. Ele é fofinho, fofinho, esse bolo, tá? Eu fiz hoje, que aqui tá de noite já. Minha filha vai mexer só amanhã. Então eu fiz para esfriar bem à noite, para ela mexer amanhã. Enquanto isso, nós vamos fazendo uma pasta de leite ninho, né, Tânia? Uhum. E essa pasta vai fazer o que com ela? Fazer uns bichinhos para decoração. Então, gente, aqui eu tenho açúcar de confeiteiro fino, né, Tânia? Pacote. É. E aqui tem 250 gramas, tá? Eu tenho 250 de leite em pó e tenho 250 de leite condensado. A gente vai misturar o leite em pó. Aí esse daqui depois a minha filha vai colorir, tá, gente? Essa massa aqui. Gente, ó, misturou bem. Aí a gente vai colocar a mão mesmo, tá, gente? E vamos colocando o leite condensado para dar o... Pessoal, na verdade, deixa eu falar, o açúcar que a gente tem que utilizar é o impalpável. E eu tô utilizando de confeiteiro, tá? Eu tive que colocar mais leite condensado. Quem tiver o impalpável, então usa ele. Utiliza ele que é melhor. Eu coloquei mais o leite condensado para ele ficar assim, essa massinha lisa aqui, tá vendo? Até mais vai solvando, ela vai ficando lisinha. Aí a minha filha disse que vai colorir hoje, vai fazer os bichinhos. E aí amanhã vai fazer só o bolo, porque assim já tá tarde pra mim filmar ela aqui fazendo os bichinhos. Outro dia, quem quiser, aí outro dia ela faz os bichinhos pra mostrar no canal como que ela faz. O recheio do bolo é recheio de leite ninho. Vai uma caixinha de leite condensado que já tem ali dentro, uma colher de margarina ou manteiga, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa cheias de leite ninho. Esse daí, gente, é o recheio que ela tá fazendo pro bolo dela, tá? Aí depois tem outro processo, né, Dani? Vai bater na batedeira com chantilly. Tipo um chantininho.
Agora é só misturar até dar o ponto. Então quando der o ponto a gente volta, pra não ficar muito longo o vídeo. Pessoal, esse é o ponto do brigadeiro leite ninho. Olha só. E ele vai esfriar, vai engrossar mais. Aí a gente já volta pra bater com ele na batedeira, né, Dani? Tem que esfriar ele bem pra bater junto com o chantilly. Ficar bem geladinho, bem friozinho mesmo. Pessoal, eu vou bater o chantilly bem gelado, tá? Aqui tem 200 ml. Esse aqui é o brigadeiro, gente, de leite ninho. Bem frio já. Tá bem frio, frio e bem. Agora a gente vai bater até dar o ponto. Pronto, pessoal, eu já bati, agora eu vou despejar aqui, ó. Despejar junto com o brigadeiro de leite ninho. Agora a gente vai misturar bem isso aqui. Pessoal, quem for fazer esse recheio, tá? Pode estar colocando a batedeira e batendo. Gente, na verdade esse chantilly tinha que ficar mais firme, né, Tânia? Tipo ponto de bico, né? E não sei porquê, ele é uma marca boa, não sei porque que ele não ficou. A gente bateu um tempão aqui. Sempre fica, dessa vez não sei o que aconteceu com ele. Tá bem gelado, tem dias que tá na geladeira. Pronto, pessoal, o recheio do bolo da Dani já tá pronto. Gente, esse recheio fica uma delícia, tá? Ele fica aquele recheio suave, não fica recheio muito enjoativo, né, Dani? Fica muito gostoso. Olha como que ele ficou. E aí ele vai ficar na geladeira até amanhã. É, a gente vai levar agora a geladeira até amanhã. O bolo já ficou assim, aí eu cortei ele no meio e cortei em cima pra ficar reto. Desde ontem, gente, que eu fiz ele ontem à noite, né? Vai ficar bem frio. É. O recheio ficou assim na geladeira de ontem pra hoje. Ele fica bem cremoso, bem firme. E aí ele não cai, ó. Esse recheio, além de gostoso, né, Dani? Ele é bem consistente mesmo. Aí a Dani vai colocar o quê? Vou colocar morango, tem um pacotinho de morango aqui. Já tinha comprado e tinha deixado congelado, por isso que ele tá meio molinho. Aqui, então, gente, deixei ele coando pra sair o caldinho. é que aqui é difícil para encontrar morango, né, Dani? Aqui nós passamos um apuro para encontrar morango. Aí quando acha, a gente tem que comprar e congelar para não estragar. Vou misturar no meio do recheio. O morango ele fica um pouquinho mais molinho, ó. Só que continua firme. Aí é assim que eu quero, pra ele não vazar dos lados. É, ele fica um cremoso, mas um cremoso consistente, né? Fica aquele cremoso mole. Aí eu vou molhar o bolo pra colocar aqui dentro, ó, com plástico. Você tá molhando com o que o bolo? Aqui eu coloquei a água com cacau, 50%. Aí eu mexi bem pra ele ficar assim. Por quê? Porque eu não vou usar leite, porque deixa meio gorduroso o leite que a gente tem, porque é leite direto de vaca mesmo. E aí eu vou usar chantilly. Chantilly também já é gorduroso, então eu coloquei água com cacau só. É, os leites que nós usamos aqui, gente, é bem gordo mesmo. Tanto que eu tiro manteiga, nata, tudo dele, porque ele é bem gordo. E esse bolo aqui também pode cortar 2 vezes, eu só cortei uma. Vai pôr recheio só uma vez, né? Aí eu vou colocar recheio. Vou colocar o recheio todo. Bom, gente, eu tô deixando pra ela fazer, né? Ela que quis fazer o bolo. Então, vai ter uma camada bem grossa de recheio. Eu vou molhar outra parte também. Tem gente que molha bolo com guaraná também, hein? Hoje a Dani não quis, ela quis molhar é com água e cacau, Dani? Ou é chocolatado? É cacau. Cacau 50%. Esse bolo aqui, gente, ele é bom porque ele é fofinho, mas ele não quebra fácil. Ele é próprio mesmo para rechear, né? Para fazer bolo de aniversário. A massa dele é muito boa. Aí eu vou fechar ele e vou deixar um tempo na geladeira. Pessoal, vou bater o chantilly aqui para minha filha. Quantos Dani tem aqui? 500 ml. 500 ml de chantilly. E ele tá bem gelado, eu deixei um tempinho no congelador. É o que? Mais ou menos 20 minutos? Por aí. Esse chantilly, gente, olha, ficou em ponto de bico, tá? Fica bem firme. E agora é com a Dani. Eu vou separar ele pra mim colorir. Vou pintar esse aqui de verde. Esse é o verde folha? É.
cheio de folha. Esse aqui vai ser rosa, esse aqui é amarelo. E esse aqui, que é a maior parte, eu vou pintar de marrom. Na verdade, a Dani não disse o tema do bolo dela ainda, né? É que vai ser meio um bolo imitando uma casca de árvore. E que tem também uns bichinhos que ela fez, gente. Com aquela massinha que eu mostrei. Mas aquela massinha, ela dá bem certo mesmo com aquele açúcar impalpável, né, Dani? É, tem que ser com ele pra ela ficar mais macia. É, porque de confeiteiro ela fica bem firme. Não dá muito certo, não. Que Assim, deu, né? Ela fez uns bichinhos, depois ela mostra. O que a gente usou foi o açúcar de confeiteiro fino. Só que ele deixa a massa um pouquinho meio dura, então tem que ser um impalpável pra ela ficar mais macia. É. É porque aqui a gente não acha. O impalpável, ele é bem fininho mesmo. Pessoal, esse pó que a Dani colocou aí, ela colocou 1 colher de sopa de cacau 50%, né, Dani? É porque o corante marrom que a gente tem é em gota. Então ele não deixa tão marrom, ele é meio fraco. E se colocar muito, o chantilly fica mole. Desanda. O melhor corante pra usar em chantilly, nessas coisas assim, tudo pra cozinha, é em pó. Ele é bem mais forte. Ele é um pouquinho mais que a caro. gente só acha em outra cidade aqui pertinho. Pessoal, essa é a cor do chantilly. Ficou um marronzinho, mas um marronzinho bem claro, né, Dani? Eu queria mais escuro, só que aí tem que ser o corante em pó mesmo. O corante em pó ele é bem mais forte pra pintar. E aí eu coloquei mais 1 colher de cacau 50% e eu bati na batedeira mesmo, pra ele misturar mais rápido. E agora tirar o bolo. Esse gordinho que ficou em volta com o recheio eu vou tirar. Uma espátulazinha. Ficou passando o recheio, né? É. Eu quero ele retinho e lisinho. Esse tipo de bolo é a primeira vez que eu vou tentar fazer. Então, vou tentar ver se vai dar certo. O saco de confeiteiro. Eu vou usar esse bico aqui, que é o 901. Ele é bem grandão. E aí eu vou colocar o marrom. É sempre bom dar uma enroladinha aqui pra segurar, pra não vazar pra cima. E aí eu vou passar um pouco do marrom em cima. Só pra ficar uma camadinha fina. Não precisa ficar lisinho. Não precisa ficar lisinho porque você vai confeitar, né? Por fora. É porque eu quero tentar imitar mais ou menos uma casca de árvore. Aí, aqui em cima, eu tenho que... Eu vou usar essa outra aqui, tentar mexer nessa. Ela não quis pegar a boleira, gente. Eu decidi não pegar dessa vez. Porque eu queria montar já direto onde vai cortar. Boleira não, pessoal. É bailarina. Boleira é o que ela pegou aqui. E aí, eu vou tentar fazer assim. Tipo um espiral. É. Agora, eu vou tentar fazer em volta. Deixa eu vir de assim pra ver certinho. É tipo pra imitar um tronco, né, Dani? É, tronco de árvore. Tronco de árvore. Só que como a gente não tinha um marrom mais escuro, né? Mas ele tá ficando parecido. Só que de ficar marrom mais... É, eu queria que ele ficasse mais escuro, mas não tem problema. Eu não achei os meus outros sacos de confeiteiro, então eu peguei sacolinha mesmo dessas molinhas assim. Eu não sei se vai funcionar, é a primeira vez que eu vou testar com ela. Aí eu vou usar esse bico aqui, que é um M. E vou colocar o verde. Eu vou fazer tipo uma graminha. O chantilly tá meio molinho, porque já tá um bom tempinho aqui fora. E aqui tá calor, então ele tá ficando mais molinho. Bota calor nisso. Mato Grosso velho aqui, onde que a gente mora, tá um calor, pessoal. Aí, eu vou colocar... Mostra os bichinhos agora. Eu tentei fazer o Totoro, só que a massa ela tava meio durinha. Explica o que é Totoro aí, que eu acho que o meu aí não conhece, né? Ele é um personagem de um filme do Estúdio Ghibli, que é um filme, um estúdio de filme japonês. E aí eu tentei fazer o Totoro, ele é tipo um gato grande. Parecido com coruja.
Só que a massa tava meio dura, então ele deu umas rachadinhas. Só que aí quem usar o açúcar impalpável vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais macio. É porque ela, gente, ela faz muita coisinha assim com a massinha, né, de leite ninho. Só que essa tava muito... Não tava muito Ela boa. tava bem dura. É, tava bem... Eu ainda tentei colocar um pouquinho mais de leite condensado pra amolecer, mas... Tanto que eu fui dormir ontem, ela ficou à noite fazendo esses bichinhos aí. Eu fui dormir ontem, quando eu levantei, acho que era meia-noite e pouco, é 1h da manhã. Uma hora. Ela tava aqui ainda, mexendo nesses bichinhos aí. E eu vou tentar pegar ele sem quebrar. Eu vou colocar ele sentadinho. Eu tentei fazer ele sentadinho, pra ele ficar paradinho aqui em cima. Não tem problema picar esse zerrinho aqui, porque eu vou colocar decoraçãozinha depois. Eu fiz também uns cogumelinhos e umas... Tipo trepadeira. E aí eu vou colocar os cogumelinhos também. É tudo comestível, tá, gente? Tudo de massinha de leite ninho. É. E aí eu tentei fazer umas folhinhas, só que como ele tava duro também, ele não pega direito a cor, ó. Tanto que o Totoro, ele não pegou a cor de jeito nenhum. Esse que ele tá mais cinzinho assim, foi porque eu fiz uma misturinha de água com leite em pó e o corante em si, pra ele ficar uma camadinha meio grossinha. E aí eu mergulhei ele nele, aí grudou a cor, endureceu. A gente tem que ir lá na outra cidade comprar o açúcar impalpável, né? Porque aqui não acha, gente. Aqui acha mais é de confeiteiro. E quando acha também. É, porque cidade pequena normalmente é difícil de achar as É. coisas. Aí eu fiz uns matinhos meio... É porque onde que a gente mora aqui, pessoal, pra quem não conhece, aqui é interior, Mato Grosso, entendeu? É onde o Judas perdeu a bota. Mas é um lugarzinho adorável. Eu não troco esse lugarzinho aqui por nada também. Eu gosto demais aqui. Lugar tranquilo, calmo. Aí esse aqui a pessoa vai decorando como ela quiser. Eu vou colocando uns assim, para parecer uns matinhos mesmo que nasceram no tronco da árvore. Ficou assim. Aí, pessoal, E aí, o bolo de Dani. no filme dele, em alguns filmes, na verdade, do Estúdio Ghibli, provavelmente uns 3 ou mais, tem os Susuatari, que são uns bichinhos pretinhos que eles têm uns olhinhos brancos e comem umas estrelinhas. Só que o confetinho de estrelinha que a gente tinha acabou. Eu vou tentar colar o olhinho. O olho do Susuatari é tipo o olho do Totoro, ele é bem grande. Só que a massa ontem, no final, quando eu já tava terminando, que eu fui fazer o Susuatari, então a massa já tava bem mais seca e não deu pra fazer o olhinho. Então o que eu tô usando é um confetinho branco mesmo. E aí pra fazer o miolinho, eu tô usando uma caneta mesmo, caneta comestível. Bom, Não vai ficar... quem gosta de... É o que? Japonês, chinês? É o quê? Japonês. Japonês. Não vai ficar tão parecidinho não, mas tudo bem. Agora, eu vou pegar mais desse verdinho pra fazer mais uns detalhezinhos de grama. Porque o zerrinho que ficou, por exemplo, do Totoro, em volta alguma coisa assim, eu conserto agora com chantilly. Nesse cantinho que derreteu um pouquinho dele mesmo, eu vou fazendo umas graminhas. E aí eu posso fazer mais umas graminhas aqui. Várias imperfeiçãozinhas que tiver, eu posso ir colocando graminha. O rabinho dele é meio de coelhinho. Por isso que ele é redondinho. Rabinho gordo. Eu separei a tampa do bolo de cima que eu cortei pra deixar ele retinho. Eu esfarelei pra ficar tipo uma terrinha. Que aí eu vou jogar um pouquinho em alguns lugares. Não precisa ser em tudo. Quem quiser jogar antes de decorar também pode ser. Eu também vou jogar um pouquinho nos cantinhos. Eu vou jogar só um pouquinho mesmo assim. Só pra ser uns detalhezinhos só, pra não cobrir tudo. E aí agora eu vou usar o chantilly amarelo e o rosa pra fazer umas florzinhas. Eu tenho esses dois. Não tem a numeração dele marcada. Não, tem sim, ó. São dois retondinhos fininhos. Esse mais fininho é o 3 e esse mais gordinho é o 4. E aí do mais gordinho, que é o 4, eu vou colocar o rosa. Pra fazer as pétalas da flor.
E o mais fininho, eu vou colocar o amarelo pra fazer o miolinho. Mas aí também é detalhe, cada pessoa faz como quiser. Se não quiser fazer florzinha também não precisa. Eu vou marcar aonde que eu vou fazer, fazendo o miolinho. Faço o miolinho primeiro. Em alguns cantinhos que eu quero a florzinha. E aí agora a gente vai fazendo as pétalas. Escorrer um pouquinho aqui, mas tá bom. Tá mole. O calor tá grande. É, tá mole e tá derretendo, não tem problema. Umas florzinhas vai ficar meio gordinha. Arruma. Se a parte rosa cobrir um pouco da amarela, é só colocar um pouquinho da amarelinha por cima de novo. Coloquei mais amarelinha primeiro pra marcar onde eu quero as flores. Aí depois é só ir arrumando. Quem quiser fazer esses galinhos também de chantilly, dá pra fazer também. Não precisa fazer de pasta não. É até mais fácil fazer com chantilly, que aí pode modelar do jeito que quiser. E aí eu vou arrumando agora por cima de novo. Só pra ficar mais marcadinho o miolinho. E o bolinho ficou assim, gente. Já terminou. Ficou bem enfeitadinho, que bonitinho, gente, que fica. Mesmo com os bichinhos que eu não conhecia, né? Mas esses jovens de hoje em dia gostam desses... Esses filmes do Estúdio Ghibli, principalmente o Totoro, Ponyo e A Viagem de Chihiro, são muito bons para quem tem criança pequena. Porque eles ensinam bastante coisa para criança e são um filme bem animadinho, bem bonito. Eu vou cortar agora, gente, um pedaço para mostrar. Olha, ficou bem maciozinho. Vai cair. Ele tá bem maciozinho, tá até desmanchando. Ah, esse bolo aí, gente, tá bem no começo aí do vídeo, tá? Esse bolo aí é ótimo pra aniversário, né, Dani? É, Pra muito tudo, bom. até fazer bolo recheado. E ele fica bem Ele é recheado, bem ó. Tá fofinho. bem recheado no meio dele. E aí, também dá pra decorar do jeito que a pessoa quiser. Eu cortei, ó, ele tá bem fofinho. E aí eu cortei ele só em dois assim, pra ele ficar mais firme, pra ser melhor pra decorar, porque ele fica bem mais paradinho. Só que aí quem quiser cortar duas vezes também pode cortar. Só que eu acho assim melhor pra decorar. E ele ficou bem macio, ele não fica seco. Por quê? Porque eu molhei bastante. Então ele tá bem maciozinho. E tá bem recheado. Gente, se vocês gostaram do bolo de Dani, curte aí, compartilhe, comente, se inscreva no canal que não é inscrito, deixa o like e até a próxima.